Olá, estamos começando aqui mais um painel regional. Você acompanha com a gente, confere conosco, não é? Sempre de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da nossa região, os destaques aqui da Baixada Santista, para debater, discutir, aprofundar com você os assuntos que formam aqui a nossa pauta regional e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone aberto, 3014-5281, ligue para cá, converse aqui com a nossa equipe de produção, participe conosco com a sua pergunta, com a sua opinião. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Comigo aqui na bancada do painel, nesta quarta-feira, começando sempre aqui tecnicamente pela esquerda, Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador Banha do PMDB de Santos, ao lado dele o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente, e aqui à minha direita Vicente Cassione, advogado e articulista, participando conosco em mais esta edição do painel regional. E na abertura, como sempre, a gente destaca para você as manchetes dos jornais que fazem a parceria aqui conosco. O DL, Diário do Litoral, traz aqui na capa: edital de aeroporto deve ser lançado em dezembro. Acho que eu já vi essa notícia aí. O mundo já viu isso aqui. Então, eu vou dizer o seguinte: estamos no dia 28 de outubro de 2015. Não estamos em 89, 90, 92. Não é de volta para o passado, não é o de volta para o futuro, como eu abri no programa passado, né? Edital de aeroporto deve ser lançado em dezembro, diz aqui a capa do DL, tá certo? Aqui o Banha recebe o DL, o Heraldo também, e o Cassione recebe também mais uma edição do Diário do Litoral. O Gazeta de São Paulo circula por todo o estado, do mesmo grupo de comunicação do DL, traz aqui na capa esta manchete: o governo federal oficializa rombo de 51 bilhões em 2015, de reais, né? Pelo menos, se fosse de dólares, fecha de uma vez, né? Oficializado então, a informação foi ao Congresso Nacional, a nova previsão de encerrar o ano com esse rombo de quase 52 bi, na verdade, o equivalente a 0,9% do produto interno bruto brasileiro, o nosso PIB. E dizem aí os especialistas que você somar as pedaladas de 2015 negadas pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, enfim, pela própria presidente Dilma, chegaríamos à cifra de 100 bilhões de reais de rombo de 2015 para 2016. Ganha aqui o Gazeta, bicicleta para pedalar, hein? E o Vicente Cassione também recebe aqui o Gazeta de São Paulo. A gente agradece aqui, cumprimenta os companheiros de bancada. O vereador Banha mais uma vez conosco. Prazer revê-lo. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde sempre especial ao doutor Heraldo, ao nosso grande mestre, professor Cassione. Cassione, que é como vinho, cada vez mais experiente, cada vez mais lúcido, cada vez mais contundente, mas eu não sei se é provocação do Boturão, que ele retorna com as lendas da nossa cidade. E começa essa do jornal aí, o aeroporto. Já vimos o aeroporto, né, Cassione? Já vimos o túnel, o aeroporto, o Ceasa, a Ponte Pêncio. Mas tá bom, começa bem o programa. Eu acredito que, não sei se é olhando para o futuro ou de volta ao passado, deixo aqui meu cumprimento bem fraterno ao Cassione, a Daniela e a você, Boturão. Muito obrigado. Deixar claro aqui que eu vou repetir aqui. Por favor, corta aqui novamente, tá certo? A capa é a manchete do jornal Diário do Litoral, tá certo? Será que o Sérgio, tá certo? A gente manda lá um abraço ao Sérgio, toda a equipe do Diário do Litoral. Mas a capa é de hoje, 28 de outubro de 2015. Edital do aeroporto deverá ser lançado em dezembro. Foi o que disse a prefeita Antonieta ontem, né, lá na reunião do Condesb, que também teve lá uma exposição sobre a questão da segurança pública e a revolta dos prefeitos aí da Baixada Santista, que a gente vai falar na sequência aqui do programa. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Será que os colegas lá do Diário não se equivocaram, não? Porque eu lembro, já faz pelo menos aí uns 30 anos. 15 anos, não, uns 15 anos que inauguraram um voo. O voo saiu da base aérea, um jumbão. Será? Você não estava nesse jumbão, não, professor Cassione? E diz que foi um desespero, porque não tinha segurança nenhuma. O controlador de voo falou: olha, acho que vai cair, não sei o que vai acontecer. Foi uma efeméride na cidade, vamos dizer assim. Filas e mais filas para inauguração desse voo do aeroporto de Santos, na base aérea de Santos lá. O avião não decolou naquele dia. Você estava lá? Não. Bom, então deixa eu anunciar aqui, você já sabe que está com o Vicente Cassione, né? Tudo bem, Cassione?
tudo bem? Um abraço a vocês. Comecei rindo hoje, olha. Já é um fato. Sinal. É. Não decolou porque havia muita gente com consciência pesada ali dentro. Então tinha excesso de peso. Agora, essa manchete aqui, você devia ter pedido para eu trazer meu neto aqui hoje. Porque você entregaria o jornal não para ele, não para mim, mas para ele. Porque daqui a 20 anos, ou 30, quando ele estiver sentado aqui no meu lugar, alguém, seu neto provavelmente, vai estar entregando para o meu neto um jornal com essa manchete do aeroporto. Edital do aeroporto será lançado em dezembro de 2045, por aí. Deus do céu, eu não sei, nós vamos parar. Olha, eu só queria dizer o seguinte, não sei se é coincidência ou não com a manchete, mas hoje é 28 de outubro, não é? E é dia de São Judas Tadeu. Aí sim. Não é? O santo das causas impossíveis. Agora bom, agora foi. Será, não é? Será que dentro dessas causas impossíveis a gente pode de repente ter o aeroporto civil metropolitano em breve aqui no dia de São Judas? Eu só não quero que São Judas olhe para o futebol. Deixa as causas impossíveis para outros setores de atividade humana. Deixa o futebol quieto aí e deixa o peixe passar tranquilo hoje, tá certo? Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e confira a gente em tempo real. O programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, você rever como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, né? Com a gente sempre aqui no painel regional, a Daniela Fiscarelli acompanhando aí a sua participação e a produção da nossa equipe. Tudo bem, Dani? Tudo, boa tarde a todos. Boa tarde a você que está nos acompanhando. O nosso Facebook já está aberto esperando por você. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões, críticas. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Nessa reunião do Condesb, que aconteceu ontem, que a prefeita Antonieta declarou isso, o edital do aeroporto sai em dezembro e teremos o aeroporto civil metropolitano, e todos nós que já vimos isso 800 vezes, né, ficamos céticos com relação a tudo isso, esperamos que seja verdadeiro. Mas teve lá uma apresentação do Gaetano Virgini, que é o diretor-geral de Polícia Civil aqui da nossa região metropolitana, delegado respeitado por todos nós aqui da Baixada Santista, enfim, competente, correto, né, sério, sobre a atuação da polícia aqui na região. Foi questionado, né, por todos os prefeitos que estão aí revoltados, indignados com o que está acontecendo aqui e exigindo, né, um aumento do efetivo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. O prefeito Billy, lá de São Vicente, por exemplo, citou a área continental. Tem mais de 120 mil habitantes e conta com apenas uma viatura da Polícia Militar. Não é? E ontem a gente teve aqui um debate sobre a Guarda Municipal, mas mais à frente, no finalzinho, você lembra que eu cheguei a questionar o Delbel, o Coronel Delbel, que é o secretário de Segurança de Santos, foi o comandante-geral da PM aqui durante algum tempo e conhece a região como poucas pessoas. Né? E questionei a ele sobre esse aumento, né, impressionante do número de assaltos, roubos, furtos e crimes na Anchieta, principalmente, né, aqui próximo às cotas, enfim, ele, com a maior tranquilidade do mundo, isso é fácil explicar, ué. Tiraram parte do efetivo que cobria aqui as nossas rodovias, as estradas da nossa região e levaram para o Rodoanel. E não houve reposição. Bom, os prefeitos estão reclamando. Mas aquele débil mental do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, que tem que ser internado com urgência numa dessas casas para loucos, vem dizer com estatísticas que a criminalidade diminuiu. Eu acho que não é só o corrupto que toma dinheiro que deveria ir para a cadeia. Eu acho que o corrupto moral, o corrupto intelectual, o cara de pau, que ocupando um cargo de secretário de segurança, vem dizer que os assaltos são pontuais e que a criminalidade diminuiu, isto significa ofender o brio da população de uma região inteira. É nos fazer de palhaços, que é o que nós somos feitos todos os dias. Seu Alexandre de Moraes tinha que ser varrido pelo governador Geraldo Alckmin. Tinha que ser varrido, porque este sujeito, além de não saber nada de segurança pública, nada, ainda por cima, ele se engana a ele mesmo.
ele dorme com números, com estatísticas, e ele esquece o que está acontecendo, que a gente está vendo acontecer todos os dias. Só para lembrar, para não esquecer, você, o Banha, o Heraldo, você sabe muito bem disso, só para lembrar o telespectador, essas estatísticas são extraídas dos boletins de ocorrência. Como 90 e não sei quantos % das pessoas que sofrem assalto, roubo, furto, violência, essa coisa toda, não fazem boletim de ocorrência ou não tem tempo, ficam lá mal atendidos nas delegacias e acabam indo embora. Claro, e sabe que é inútil? Gera isso. Mas então eu vou dar uma estatística. De domingo para ontem, terça-feira, aumentou em 200% o número de estupros em Santos. Se for baseado Porque foram duas moças não, uma criança de 10 anos foi estuprada ali na região do Macuco. perto da minha casa, professor. Então, e uma outra menina de 17 anos foi estuprada ali perto, Quase do lado. no mesmo dia. Então, 0 no domingo, 2 estupros na terça, 200% de aumento no índice. Por que ele não vem trazer estatística? Esse imbecil. E eu não tenho imunidade parlamentar, hein? Já teve, não tem mais. Heraldo Banha, alguma coisa a comentar sobre essa questão? Bom, já falamos muito, mas continuamos falando, né? Mas a situação mais sério que a gente A enfrenta. situação é muito grave. fica mais grave porque o próprio governador também referendou essa posição do seu secretário, e ele foi seguidamente lá instado pelos repórteres na semana passada, e em determinado momento ele se virou para o comandante da PM e falou: continue fazendo o seu papel, nós temos aqui os números, as estatísticas, não sei o que e tal. Quer dizer, O comandante governador continua também fazendo o papel. E nós continuamos fazendo o papel de idiotas. Pois é, quer dizer, Professor, essas estatísticas a gente sempre tem combatido. Eu não sei quem trouxe esse artifício, porque esse artifício continua há 20 anos, a mesma conversa da estatística, do aumenta, seta para cima, seta para baixo, homicídio caiu. Querido, não tem como mensurar, e a própria matéria do jornal hoje já diz isso, se num dia, uma operação de 24 horas, professor Cassione, Polícia Civil detém 189 pessoas na região. Um dia. Só um dia de operação. Como é que eu posso dizer que não tem criminalidade? Se em 24 horas eu prendi 189 pessoas, eu tenho certeza que se ficar uma semana prendendo, vai dar mais de 2.000 pessoas presas. Porque tem o que tem de malandro, o que tem de estuprador, o que tem de... E a população... Tráfico. Os crimes acontecem, muitas das vezes, no sábado, no domingo, no período noturno. As delegacias estão fechadas. Eu quero cumprimentar, e eu bati nisso, a população se rebelou lá no local onde eu moro, e a gente sente isso na carne, porque nós moramos na cidade, nós vivemos na cidade, nós temos os filhos na cidade, moramos do lado de escolas, de creches. Como é que pode, Cassione, isso aí eu chorei ontem, um choro daquelas mães que atordoadas falavam assim: minha filha não pode ir mais na escola. Como é que pode, no período entre 10, 11, meio-dia, uma besta fera, um animal, pegar uma criança de 10 anos, jogar debaixo do caminhão, se viciá-la e ademoestá-la de todas as formas, estuprou a moça debaixo do caminhão, uma menina de 10 anos de idade, com todos os requintes de crueldade possíveis e imagináveis. A criança está em tratamento psicológico hoje. Passou 3 quadras dali, bateu a porta, pegou a faxineira, a filha da faxineira, que a faxineira estava doente, tinha 17 anos, a moça. Foi render a mãe no serviço. E foi, da mesma forma, brutalmente atacada pelo mesmo cidadão, se pode se chamar assim, para mim é uma besta fera. Isso já devia estar debaixo da terra. Porque a gente não pode se conformar com um atendimento desse. Porque na cadeia não vinga esse cara. A cadeia tem ética. Esse cara está morto. Se ele for lá para dentro da cumprir pena, ele morreu. Agora, o que a gente vê é que, por um lado, a estatística vale, que é na hora da apreensão, na hora da busca, na hora de prisão, está aqui, 189 pessoas só em 24 horas.
Pô, se tem 189 pessoas presas, por quê? Vai me dizer que está tudo tranquilo, tudo calmo, o pacato, o policial que estava jogando dominó, aposentado, mataram ele lá na Zona Noroeste, jogando dominó, o outro fulano na porta fazendo segurança, bico. E agora, para mostrar isso, teve a revolta das galinhas, professor. No Condesb, fechou o tempo. Ontem, na reunião do Conselho, fechou o tempo. O tema, segurança. O Mourão falou o que quis, o que não quis. E com razão. Porque há quanto tempo a gente fala que a Praia Grande está pagando um preço alto pela falta de segurança pública? Porque lá os distritos são pagos e patrocinados pela prefeitura. As viaturas são doadas pela prefeitura. Todo o sistema de segurança e guarda municipal civil, quem faz o policiamento ostensivo e preventivo já é a guarda municipal e já está fazendo escola. Eu tenho visto aqui, ó, até acompanhei no debate, só que lá a Praia Grande se preparou, Cassione. Praia Grande, ela é um exemplo. Ela se preparou para fazer essa guarda municipal. Agora, o que eu estou vendo, o desespero, lançar à rua o guarda municipal despreparado, desarmado, sem colete, sem proteção, sem equipamento e fazendo o serviço de policiamento ostensivo e preventivo, como disse aqui no programa o Coronel Delbel. Tem que fazer mesmo porque o Estado sucumbiu, mas tem que fazer de uma maneira ordenada, de uma maneira escorreita, de uma maneira que tenha o objetivo de estar salvaguardando quem protege e dar segurança para quem não tem segurança. Porque se dependemos desse efetivo da PM, se depender do equipamento e a falta de efetivo na Polícia Civil, isso tudo vai por água abaixo. Deixa eu ver uma e já coisa se manifestou, eu só concluindo, Vocês eu quero concordam? cumprimentar o trabalho incansável. Porque ninguém quer ir para a delegacia da mulher, meu amigo Cassione. Porque há 20 anos ela está lá. A Débora. A Débora está fazendo um trabalho investigativo de primeiro mundo, está buscando, já aprendeu a motocicleta do cidadão, o cidadão está em fuga, já sabe quem é o cidadão, estão buscando, acho que nas próximas 48 horas vão buscar esse cara, esse canalha, essa besta fera, e eu tenho certeza, e eu quero agradecer, até pela falta de recurso, fechamento de fim de semana, não tem um efetivo suficiente, eu quero cumprimentar a delegada Débora Lázaro, que é uma excelente profissional, e está em cima desses bandidos. Eu tive a honra de ter sido professor dela. E ela é, na verdade, a imagem da delegacia da mulher e da proteção da mulher na cidade. Quer dizer, saindo da Débora, nós vivemos assim de figuras É verdade. isoladas. Você tem uma aqui, uma ali, outra lá. Figuras isoladas que fazem a diferença. O resto é mais ou menos todo mundo nivelado. E não é por falta de competência e de capacidade. É por desânimo. É porque, eu volto a dizer, o governador do estado, ele não motiva ninguém. Ele é uma pessoa, não é à toa que deram um apelido nele de picolé de chuchu. Ele não motiva, ele não estimula. Ele não estimula. Ele não sabe contagiar, no bom sentido, as pessoas. Não é? Ontem foi vaiado pelos professores. Eu, se sou um governador do estado, eu vou cuidar de duas coisas fundamentais. Os professores, para ter condição de dar ensino, porque sem ensino, cada vez mais vai sobrar gente para ser presa, cada vez mais vai ter bandidinho de 10 anos, de 11 anos, depois de 6, depois de 5. Daqui a pouco o sujeito, quando menos esperar, tem menino de 3, 4 anos assaltando. Eu tive um caso no Paraná, um pistoleiro contratou um menino de 8 e um menino de 11 anos para matarem um fazendeiro, em troca de uma bicicleta que ganharam de presente. E foram lá e mataram. Um de 11 e outro de 8. Vocês não sei se assistiram ontem o Jornal da Globo News, apresentado pela Leilane Naubert, às 18 horas. E de São Paulo a reportagem apresentou um vídeo que aconteceu na noite do domingo, 10h30 da noite, no Morumbi, em São Paulo. Em duas ruas estreitas. Né? Vinham dois carros de lá, desta direção, né? E duas motos
de cá com 4 caras, né? 4 marginais, evidentemente, né? Um dirigindo, o outro na garupa, ou dirigindo, o outro na garupa. Os 4 com capacete, bonitinho. De repente, eles fazem uma curva aberta, não é? E fecham a rua, de trás salta. Este carro que vem na frente passa e se livra do problema, vai embora. O carro que vem na sequência fica preso ali. Os 2 saltam da moto, da garupa, revólver, a mão armada, vão para cima do veículo, o veículo para, um carro preto, acho que um Fox preto, não é? E aí, claro, as pessoas são detidas. Daqui a 2 minutinhos, 1 minuto e meio, 2 minutos, na sequência vem outro carro por aqui, os outros 2 já tinham largado as motos, já estavam na rua também, armados com a arma, obrigaram o motorista a descer, renderam mais um carro, fizeram um assalto, eram 10h30 da noite em São Paulo, no Morumbi. Aí eu coloco o seguinte também. Uma operação logística. Logística. Agora eu coloco o seguinte também. Como é que a polícia vai deter um tipo de assalto desse tipo? Ou seja, os caras eles não têm mais medo de nada. De absolutamente nada. A ousadia é tamanha dos caras cometerem um ato desse, assim, até a Leilane Nóbrega citou, ela falou 10h30 da noite, não era alta madrugada nem coisa nenhuma. Os caras pararam a moto, desceram, confrontaram as pessoas na rua, armados, não é? E se o cara não para o carro, eles iam meter bala, evidentemente, não é? Vamos para um rápido intervalo, a gente na volta segue e vamos falar também sobre os problemas das casas noturnas aqui em Santos, não é? Porque tem muita gente com medo de ter que fechar, né? Voltamos já já. Muito bem, voltando aqui com o painel regional, ainda na linha da segurança pública, o assunto foi debatido e gerou debate intenso também ontem lá no Condesb, com os prefeitos aqui da região, cobrando aí das autoridades do Estado, principalmente mais segurança, mais efetiva aqui para as cidades da região. Eu quero deixar aqui o Banha, o Heraldo e o Cassione à vontade também, porque o Gaetano Vergini, como eu disse, delegado regional aqui, titular do DEINTER 6 aqui na nossa Baixada Santista, respeitado por todos nós, enfim, não é? Ele declarou, não só ontem, como uma entrevista na segunda-feira no Jornal A Tribuna, e que um dos principais problemas que a segurança enfrenta é o Código Penal, não é? E, segundo ele, as leis são frouxas e permitem que os bandidos são presos, são detidos, saiam da cadeia rapidamente e voltem para as ruas para fazer a mesma coisa que eles faziam anteriormente, não é? Olha, eu tenho uma outra questão é a ousadia dessa bandidagem, como a gente comentou há pouco, nesse caso que aconteceu em São Paulo, no Morumbi. Eu tenho maior respeito pelo Gaetano e considero um policial absolutamente competente, à altura de qualquer polícia, das melhores polícias que possam existir nos países civilizados. Mas eu divirjo dele quando ele foca no Código Penal. Código Penal não prende, Código Penal não julga, Código Penal não faz policiamento preventivo, não faz policiamento investigatório, não faz policiamento ostensivo. Código Penal é inerte. Código Penal precisa de gente que aplique o que está escrito nele. É evidente que o nosso Código Penal tem 2 gravíssimas deficiências. E isto é inexplicável, porque eu durante 30 anos, pelo menos, me bato por uma modificação que resolveria o problema da pena no Brasil. Qual é o problema? Todo país que tem um mínimo de bom senso na elaboração legislativa não fixa uma pena mínima. Como é que você tem que fazer? Já defendi isso em tese, já falei isso no Congresso Nacional, já apresentei projeto nesse sentido, ninguém mexe. A pena é assim, o Código diz assim, matar alguém, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Não tem que ser assim, tem que ser matar alguém, pena até 30 anos. Tem que ter a pena máxima, até 30. Não tem que ter a mínima. Sabe por quê? Porque tendo a mínima e a máxima, o réu primário com bons antecedentes será obrigatoriamente condenado à pena mínima. Então você tem um crime de homicídio, o réu primário de bons antecedentes, ele vai pegar 6 anos. Se você tiver uma pena até 30, o juiz terá o poder discricionário de aplicar 10, 12, 15, 18, 20, sem a necessidade de ele estar preso à jurisprudência, que é a decisão das cortes,
de que tendo uma mínima e uma máxima, a máxima é para o reincidente, para o plurirreincidente, para aquele que já cometeu reincidências específicas ou genéricas. Específica quando matou uma vez, matou uma vez, matou uma vez. Genérica quando ele matou uma vez, estuprou outra vez, praticou tráfico de entorpecente. Então, para esses a pena seria máxima. Então, você fixando uma pena até, na Itália, por exemplo, sabe qual é a pena mínima? Lá tem pena mínima. Mas sabe qual é a pena mínima do crime de homicídio? 20 anos. Aqui é a máxima. Aqui, a pena máxima do crime de homicídio simples, não qualificado, 20 anos. Na Itália, a pena mínima do crime de homicídio simples, 20 anos. Então, ou você põe a mínima lá em cima, ou você põe até X e não fixa a mínima. E o segundo problema grave é que depois daquele episódio do Sérgio Paranhos Fleury, no tempo do Esquadrão da Morte, fizeram uma modificação, regime militar, no Código Penal, estabelecendo que só haveria pena de prisão privativa de liberdade, a pena, portanto, quando o réu fosse condenado a uma pena superior a 4 anos. Significa o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que de 0 a 4 anos, não existe pena. Só a partir de 4 anos é que o indivíduo vai para o regime semiaberto. Já entra no regime semiaberto, isto é, trabalha de dia e vai dormir na cadeia à noite, a partir de 4 anos de pena. Quando eu comecei a advogar... Ninguém pega a pena de 1 ano? Não, quando eu 2 anos, né? Claro que não. Quando eu estudei direito penal, na década de 60 e me formei, a partir de 2 anos, você não tinha nem suspensão condicional da pena, o chamado sursi. Você não tinha nem o sursi a partir de 2 anos de prisão. Hoje, a partir de 4 anos só é que você vai ter regime semiaberto e olhe lá. Então, quem pega hoje, por exemplo, um crime hediondo, uma pena de um crime hediondo, pega 12 anos, ele vai cumprir 2/5 da pena e vai sair. Quem pega uma pena hoje de prisão, que não seja de crime hediondo, vai cumprir 1/6 e vai sair. Isto é, quem matar alguém hoje, cumpre 1 ano e vai para a rua. Sabe quanto vale a vida humana na pena mínima do homicídio simples? Vale 1 ano de cadeia. Mas de alguma forma não cabe um pouco no que o Gaetano está dizendo? Mas, não, professor, o que a gente tem batido e tem visto, principalmente um líder, a gente tem aqui o Gaetano... Olha, só uma coisa, que ele fez uma pergunta e eu vou perder a memória do que eu queria completar agora. O Gaetano diz uma coisa que é meia verdade, não que ele esteja enganando, mas ele está se enganando. O problema é o seguinte: se você tem uma pena branda e você vai dizer, então o código é frouxo, o problema não é esse. É que tem um dado fundamental. De cada 100 homicídios, 90 têm autoria desconhecida. Isto é, o Estado, a polícia, a investigação não apura, números redondos, não apura 85% dos crimes de homicídio a autoria desconhecida. Então o Código Penal podia prever a pena de morte, que de cada 100 assassinos, 85 não seriam sequer identificados. Então não é o Código, é o sistema. Perfeitamente. É nessa área aí que eu até complementar para... Desculpe interromper, mãe. A resposta do professor Cassione, é que não dá para um líder, um regional de polícia que atende mais de 29 cidades, só trabalhar com o emocional. Claro. Então ele trabalha com o emocional da corporação e fala, olha, no coração de cada policial, vocês moram na cidade, vocês trabalham na cidade, eu preciso de dedicação, tem filho aqui, precisa de boa vontade. Mas cadê os equipamentos, instrumentos, baixos salários, os equipamentos, efetivo reduzido, os distritos fechados? Não dá para fazer milagre. Mas o que vem buscando, e eu tenho acompanhado na Assembleia, algumas discussões na Assembleia Legislativa, acompanhei alguns debates da Secretaria Nacional de Segurança,
é uma tese meia míope. E eu gostaria de saber disso do professor Cassione, quando ele fala em endurecer pena, é que eles citam como exemplo em todas essas reuniões, professor, o sequestro. Olha, tá vendo? O sequestro. Depois que o sequestro virou o crime hediondo, diminuiu o sequestro. Eu acho que é meio míope essa não é esse resultado, ele quer resultado imediato. Diz que após ter o sequestro, o crime hediondo, endureceu essa pena, o malandro não quer mais fazer sequestro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Agora, eu queria saber do seu conhecimento se endurecendo essa pena e essa tese que se dá no jargão policial, e principalmente essa é a maior reclamação de que não adianta prender porque eles estão enxugando o gelo. Eles querem saber se fizesse isso como foi feito no sequestro, daria o mesmo resultado, professor? O problema do sequestro é que é um crime muito trabalhoso para o criminoso. O sequestro é um crime que dá muito trabalho. Ele tem que ter logística, ele tem que ter o esconderijo dele. Terceiriza. Ele acaba terceirizando, aparece alguém que denuncia, que faz a delação. Então, o sequestro é um crime muito trabalhoso. Para eles, hoje, é muito mais fácil explodir um caixa eletrônico, que dá muito mais dinheiro, e eles fazem isso todo dia. Para que ele vai correr o risco num sequestro, se ele põe lá dinamite, explode e leva o caixa eletrônico, o dinheiro do caixa eletrônico? Então, o criminoso, ele é como água. A água encontra sempre a fresta por onde ela pode passar. O criminoso, ele vai para o lugar onde ele pode ir. Por que não assalta mais banco? Assaltar o banco, hoje, é muito mais complicado do que era há 20 anos. O mais fácil é acabar explodindo os caixas eletrônicos. Ou roubando as pessoas na rua. O sujeito rouba um automóvel. Veja que o número de roubos de automóvel aumentou brutalmente. Nós tivemos na região mais de 3 mil carros roubados. Roubado é a mão armada. É o maior índice. É crime contra o patrimônio, roubo, furto. Você sabe o que é? O que é isso? 3 mil carros. 3 mil. Não é um carro, 2 carros, 100 carros. 3 mil carros roubados. Isto é, o sujeito põe uma arma e rouba. Alguns matam, inclusive. Então, o problema todo não adianta, tem muita gente... Mas está diminuindo, professor. Muita gente opinando. Os caras saem e assaltam no meio da rua. A estatística mostra que está diminuindo diminuindo 3 mil modalidade de roubo. Não. 3.200. 3.500 para 3.200. Tá certo? É porque provavelmente o mercado está saturado. Saturou o mercado, não tem receptador suficiente, tem que dar uma esperada. Ninguém engana ninguém. Sabe quantos anos eu tenho de janela? Tratando disso? 50 anos de janela, meio século. Não me vem com conversa, porque eu não sou visionário, eu não sou delirante, eu não sou sonhador e eu não sou idiotimista. Eu sou realista. A situação está em estágio de guerra civil. Nós perdemos o controle. O senhor acha que a qualquer momento pode sair a milícia, professor? Porque o povo está desacreditado. Claro. O cara fala assim, eu quero contratar a minha polícia. Aí daqui a pouco a guarda municipal já está fazendo a polícia preventiva e ostensiva. Daqui a pouco vai ter a milícia. O cara não quer ser mais assaltado. Tá difícil de ganhar o dinheiro. Aí ele chega lá, estou trabalhando pro malandro. Estou sendo assaltado. Meu filho morreu na porta de casa. Aí o cara fala assim, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Não que eu esteja citando isso. Mas aconteceu isso em outros países e pode acontecer isso aqui. Você não acha, Heraldo? Com certeza. Agora, retornando à questão de... Nós conhecemos o Gaetano e é verdade que ele deve ter se equivocado, ou, também falando ali naquela angústia do policial. Né? O professor Cassione lembrou bem. Vezes. Ele falou numa reportagem, entrevista ao Jornal da Tribuna, que foi publicada segunda-feira. E na terça ele repetiu a tese no Condesb. Mas é o pinche da gelo, ele ficou angustiado. Ele sabe tanto com o Gaetano numa mesinha de um bar hoje e tomando um chopp com ele vai dizer coisas que ele não pode dizer na entrevista. Ele é um funcionário público estadual. Mas ele vai dizer o que ele pensa, evidentemente, do governo, da Secretaria de Segurança Pública, da estrutura policial, das condições de trabalho. Claro que ele vai dizer. Todos dizem. Todos me dizem. Porque
Uma coisa é dizer para mim, outra coisa é dizer para a imprensa. Não é? Que o sujeito tem que pôr a cara. Agora, se aparecesse com aquela voz torta, e no escuro, naquelas entrevistas que o sujeito não aparece, claro que ele ia dizer o que ele sabe. Né? Mas tem que tirar a imagem e aparecer a gente sabe também que não é verdadeira essa afirmação, ou cientificamente comprovado, e que basta o aumento da pena para reduzir a chamada diminuição daquela incidência de crime na extorsão mediante sequestro. Não foi por isso, foi como exatamente o professor explicou. A logística do sequestro, ela é muito complicada. Não compensa para o marginal. O que ele fazia anteriormente? Ele entrava num banco que não tinha porta giratória. Então, era o crime da moda dos marginais que queriam a facilidade da obtenção do dinheiro. Com as portas giratórias, endureceram os sistemas de segurança. Partiram para onde? Os carros fortes. Nós tivemos um assalto cinematográfico na Ponte dos Barreiros. Com helicóptero, com tudo. Explodiram lá o carro forte. Bom, o que fizeram os carros fortes? Uma nova blindagem. Ficaram com 2 blindagens. Dificultou. O marginal, o que a água estancou aqui, ela corre para outro trecho. Foi para o caixa eletrônico. Primeiro, picareta. Pé de cabra, dava muito trabalho também. Descobriram o Power Gel, o explosivo em gelatina. Virou uma maravilha. Não tem cidade no Brasil que os caixas não tenham sido explodidos com esse mecanismo desses marginais para a facilidade da obtenção do dinheiro. E quando ele afirma também, o delegado Gaetano, que nós conhecemos desde o seu início na polícia, como agente policial. Era investigador de polícia. Antes de investigador, professor Cassione, agente policial, não é? Que era o chamado motorista antigamente, né? Era o motorista. Passou por tudo. E não é, quando se tem os benefícios, não é o Código Penal, é a lei de execução penal. Eles também sabem disso, mas infelizmente tem que dar uma resposta, e a resposta muitas vezes é o cidadão que está lá do outro lado e acha, bom, se o roubo for apenado aí com 70 anos de cadeia, vai reduzir. Não se engane, não vai reduzir. Vamos para o nosso intervalo então e a gente volta com o painel regional em instantes. Até já. Muito bem, a gente volta. Esse é o terceiro e último bloco da edição do painel regional, sempre aqui com o Banha, com o Heraldo e o Cassione, não é? E agora a Daniela atenta à participação aí dos nossos telespectadores acompanhando a gente, né, Daniela? Isso, tem uma pergunta do Pedro da Vila São Jorge. Cassione, qual a perspectiva quanto à Baixada Santista a respeito da educação, saúde e segurança pública? Você tem um panorama positivo ou negativo? Deixa eu chutar. Bom, fica à vontade. Pode falar. Não será positivo. Não, é evidente que não. Não dá. Não há como você ter uma visão positiva do que está acontecendo na Baixada. É a pior possível desde que eu me conheço por gente. Verdade. Eu vivi a vida toda nesta região e nesta cidade e eu nunca vi uma situação tão grave do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de segurança pública e da qualidade da educação. Isto é, o quadro é de doente na UTI. Tirar da UTI, dá para tirar. Muita gente sai da UTI e sobrevive. Mas muita gente vai da UTI para o necrotério. Tá? Eu espero que um dia esta cidade crie condições de saber escolher as pessoas que vão falar por ela, que vão geri-la e que vão representá-la, porque nós não temos isso. Estamos muito mal hoje do ponto de vista político. Muito mal. E é a política que resolve essas questões. Ou é a política ou é o povo na rua. O povo na rua, longe disso. Ninguém espere que vá acontecer isso, porque o santista não é muito entusiasmado, né, para sair para a rua. Para ir à praia é mais fácil. E do ponto de vista político, nós sabemos que são algumas exceções que ficam dando murro em ponta de faca, e há tanto tempo que a gente vê que as facas estão levando vantagem. Muito bem. Mais participações, Daniela? Sim, o Abel está perguntando, em qual escola municipal existe um guarda municipal, Cassione? Me aponta qual delas, porque até onde sei nenhuma delas tem, nem na entrada, nem na saída, e deveriam ter.
Cada escola municipal deveria ter um guarda municipal, é isso? Sem dúvida Todo nenhuma. o próprio público deveria ter um guarda municipal. A guarda municipal é feita para cuidar do patrimônio material, do patrimônio cultural e do patrimônio histórico da cidade. E, na verdade, quando se diz que a guarda municipal só tem que cuidar do patrimônio material, cultural e histórico, qual é o maior patrimônio que existe numa cidade? É o seu povo. Então, a guarda municipal está implícito que tem que cuidar, antes de tudo, do patrimônio mais importante, que é o povo. E, como consequência, depois o patrimônio material, cultural e histórico. Na verdade, você vê a guarda municipal aqui, ali, esporadicamente. Não há, nem de longe, o número necessário de guardas municipais na cidade. Nós sabemos disso. E os que existem, pelo que eu noto e vejo, são interessados, são diligentes, são atuantes. Isso é verdade, mas são poucos para as nossas necessidades. Não dá para fazer milagre, Cassiano. São mais de 300 próprios públicos municipais e nós temos um efetivo de 500 homens. Esses homens têm que dormir, esses homens têm que almoçar, esses homens têm o seu período de folga. E como é que faz? No mínimo teríamos que ter aqui 1000 homens e mesmo assim a gente teria dificuldade em fazer tudo o que a guarda se compromete a fazer com a ronda escolar, com a atividade fiscalizando a ciclovia, fiscalizando a orla da praia, fiscalizando todos os patrimônios com guarda em turnos de 12 horas. Então você vê que não dá para fazer milagre com esse número de efetivo e com 300 próprios públicos que existem na mão da própria prefeitura. Daniela, tem mais participações com a gente aí? Tem sim. A pergunta é da Angelina. Banha, quero saber quando você vai entrar com projetos na Câmara para construírem novas escolas municipais e quando irá reivindicar mais segurança para a Baixada Santista. Precisamos de mais escolas municipais? Do jeito que está a economia, nós vamos precisar de bastante escola municipal, principalmente creche. Porque há uma inversão. Toda vez que a economia faz esse balanço de gangorra, o que acontece? A pessoa não tem condição de pagar a escola particular. Ela começa a procurar a escola pública, que é de graça. Ela vai ter que fazer o seu sacrifício, apertar o cinto, como falava lá no passado o Jânio, acho que já não tem nem mais furo no cinto para ser apertado. E, logicamente, não existe hoje esse controle. Quem é que vai precisar de escola particular? Quem vai precisar de escola pública? Aí você vai ter essa noção no final do ano, quando vem a procura. Mas, logicamente, que tem que estar com 2 pés atrás, já sabendo das condições da economia, das condições que vão estar instaladas em Santos. Todo dia se fecha. O porto deu uma parada, os estabelecimentos comerciais estão fechando, a economia cada vez mais difícil para sobreviver, então pode-se esperar aí remanejamento, mudança, compartilhamento com escola pública, mas isso só vai se dar na cabeça, mas como todo bom brasileiro não antecipa, vai se dar no final. Vai se dar quando for fazer a matrícula, vai falar assim: Cassione, não tem tanta gente para creche. Cassione, teve uma explosão, tem 45 mil alunos, mas nós vamos precisar ter 70 mil alunos. Vai dobrar a capacidade. Deus permita que não aconteça isso e nós naveguemos em mar mais tranquilo, mas o governo do estado e o governo municipal e o governo federal precisam fazer a lição de casa para ontem, principalmente no que tange a saúde, educação e segurança. Daniela, mais participações aí? Sim, o Cosme pergunta: o que vocês estão achando de uma reportagem que mostrou o filho do ex-presidente Lula, que ganhava R$600 por mês e ficou bilionário do dia para a noite? Eu acredito que o valor roubado do Brasil seja maior que os 200 bilhões citados. 200 bilhões? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a gente comentou aqui até na segunda-feira, não é, Heraldo? A empresa de marketing esportivo de um dos filhos, acho que é Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio, né? Filho do ex-presidente Lula. O escritório lá da empresa acabou sendo invadido pela Polícia Federal, que evidentemente tinha lá uma ordem judicial, suspeita de desvio de dinheiro. Ele, com essa empresa de marketing esportivo, ele coordena, comanda aí o torneio, o campeonato que a gente tem aqui no Brasil de futebol americano, enfim, o torneio touchdown, não sei o quê, né? E houve lá essa invasão
Isso parece que gerou um mal-estar terrível entre o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Agora, tanta gente já teve os seus escritórios, as suas empresas invadidas aí com mandatos judiciais, por que não o filho do ex-presidente? Né? Não sei por que teria tratamento diferente ou não. Não, eu acho que tem que deixar bem claro uma coisa aqui. A Lava Jato e essa Zelotes, essas duas operações, elas mantêm um determinado sigilo em relação a determinados investigados e têm constantes vazamentos em relação a outros investigados. Eu sei que para você ter sigilo para uns e vazamento para outros, é evidentemente nítido que tem outras intenções por trás desses vazamentos e desses sigilos. Porque o sigilo serve para quê? Para fazer com que os investigados sejam cada vez mais pegos com provas e não meramente com indícios ou com suspeitas. Então o sigilo leva a isso. Vai indo, pega aqui, pega um outro dado aqui, costura aqui. É para isso que tem o sigilo. Quando você tem o vazamento, as pessoas se previnem, né? Se calçam, são instruídas, em suma, se defendem. O que eu não entendo é por que está demorando tanto para se dar um passo adiante, tanto na Lava Jato como nestas Zelotes. Por que está demorando? Já vazou muito, muita gente já foi presa, muita delação já houve. O que está demorando para que se chegue a uma conclusão? É claro que se invadiram o escritório do filho do presidente e se estão chegando no ex-presidente, é porque tem delação, tem prova, tem informação e tem investigação que avançou. O que eu não consigo entender é por que num determinado momento a investigação vai dando os seus passos e de repente fica marcando passo. Marca passo, no mesmo lugar. Não sai do lugar. É isso que eu não estou entendendo. Eu estou começando a ver o Sérgio Moro dando muita entrevista, viaja para cá, faz discurso para lá, e estou vendo que não avançou e não evoluiu a investigação. Só que, para terem entrado no escritório do filho do Lula, não há dúvida nenhuma que eles não entraram descalços. Eles sabiam muito bem porque que estavam entrando. Claro que sabiam. Para ter chegado perto do presidente, do ex-presidente, e o ex-presidente está se queixando, dizendo que o ministro da Justiça tinha que segurar a federal, isto é uma prova de que ele sabe muito bem que a federal está caminhando, ainda que sigilosa e devagar, na direção dele. Agora, pedir ao ministro da Justiça que segure a federal, isto é quase que uma confissão de culpa. E é uma indecência. Porque se a federal não pode ir até ele, então não tem que ir em cima de ninguém. Não é o Eduardo Cunha o único Judas que tem que ser malhado nessa história toda. Doa a quem doer, tem que ir todo mundo. E não interessa se alguém foi ex-presidente da República. Está cheio de ex-presidente da República, por esse mundo afora, e ex-primeiro-ministro, que deu tiro na cabeça de vergonha pelas coisas que fez. E outros estão na cadeia, né? Uns se suicidaram, e outros estão presos em vários lugares do mundo. Então, se ele deve, e se a investigação chegou nele, corra para mostrar resultados. Senão fica estranho. Daqui a pouco vão dizer que estão perseguindo o filho dele e ele mesmo. E eu não acredito que a federal foi ali à toa. Muito bem. Heraldo, tem alguma coisa a completar ainda, não? Ou banha, não sei. Em homenagem a São Judas Tadeu, meu querido Cassione, o nosso patrono das causas impossíveis, padroeiro, fica a reflexão e a dica para todos os governos federal, municipal, do estado. Diz que quem procura acha.
Batei a porta e ela abrirá. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que dá tempo, Cassione? Tempo acho que ainda dá, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma participação rápida, Dani? Pra Tem gente sim. fechar? O Custódio quer saber se o problema da criminalidade está na polícia que prende ou no judiciário que solta. Pois é, nós falamos sobre isso aí, que era a tese exatamente do nosso Gaetano Vergínio. O Cassione relatou aqui, explicou direitinho que não há essa relação direta, claro que o código podia ser melhor, essa coisa toda, mas aqui a mesa concorda que, com todo respeito ao Gaetano Vergínio, né? Bom, ficou aqui para a gente debater na próxima semana essa questão das casas noturnas. Tem muita gente achando que vai ter que fechar e não dá para ajeitar as coisas lá dentro, para ter a VCB, para ter a alvará da prefeitura. E o Alegra Centro? As casas noturnas funcionam em locais que estão em prédios tombados, em casarões tombados, enfim. O tombamento atrapalha esse pessoal, vereador? Só para fechar, porque estamos em cima aqui. O tombamento não só não é que atrapalha, mas as figuras que ficaram no passado, principalmente os dirigentes que prometeram a história do Alegra Centro, a história de conduzir a coisa de qualquer jeito e fazer uma lei em cima da perna, acontece sequelas. Isso são sequelas e maus resultados de quem administrava a cidade nos últimos 8 anos de que deixou isso. Fez um estímulo, chamou as pessoas, ludibriou essas pessoas, apertou, cobrou e hoje essas pessoas não têm direito e investiram. Essas pessoas não vão ter mais direito porque não coaduna a questão dos bombeiros, principalmente ao abrir e fechar as portas, porque estão procurando pelo em ovo. Não vai ser o abrir e fechar de portas, Cassione, que se ela abre para dentro, se ela vai abrir para fora, que vai descaracterizar o imóvel. Então, está tendo um duro combate, mas o problema nasceu lá atrás e precisa ser enfrentado agora com muita responsabilidade e, principalmente, com muita firmeza. Vamos seguir esse debate aí na próxima sexta-feira. Esta bancada se formará normalmente, se Deus quiser, né? A gente vai discutir com mais profundidade esse tema. Obrigado ao Banho por estar conosco, o nosso Heraldo, Vicente Cassione e a Daniela, sempre nos acompanhando aí, acompanhando a sua participação e a nossa produção de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite, final de semana, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde, tem um painel weekend. Obrigado.